Essa questão terrível de lançamento oblíquo da US, para esse assunto a gente sempre costuma torcer para que a questão possa ser resolvida utilizando mais a ideia das componentes do movimento, né? A componente horizontal e componente vertical, sem ter que apelar para aquelas fórmulas prontas, né? Do alcance máximo, da altura máxima. Mas de fato, pessoal, nessa questão da US, se o aluno não conhecer aquelas fórmulas, vai ficar muito difícil. Então, infelizmente, a gente tem que lançar mão dessas expressões, ó, que eu escrevi aí, ó, a do alcance e a da altura máxima para resolver esse problema. Quando você lê o enunciado, você percebe que ele disse que dois projéteis foram lançados com a mesma velocidade inicial em módulo, mas com ângulos complementares. Um foi disparado com alfa, o outro foi disparado com beta, e alfa mais beta vale 90 graus. Vamos ver as propriedades que estão relacionadas com isso. Por exemplo, observando aí a fórmula do alcance, qual é a condição que precisa ser satisfeita para que dois lançamentos que ocorreram com a mesma velocidade inicial tenham alcances iguais? Será que os ângulos de disparo precisam ser necessariamente iguais ou não? Vejamos, vou escrever a equação aqui para você ver. E aí você percebe que para que ocorra a igualdade dos alcances, o seno de 2α tem que ser igual ao seno de 2β. Quando é que dois ângulos vão ter os senos iguais? Então, a primeira possibilidade é se os ângulos forem iguais, ó. Se 2α for igual a 2β, a alfa igual a beta. Claro, esse aí é o caso trivial. Mas se dois ângulos têm os senos iguais, também tem uma segunda opção. Eles podem ser suplementares, ou seja, a soma deles pode valer 180 graus. E aí chegamos aonde a US queria chegar. Olha, se os ângulos de disparo são complementares, ou seja, se alfa mais beta vale 90 graus, os projéteis terão alcances iguais, o que inviabiliza a letra A. Os foguetes terão alcances diferentes. Falso. Se os ângulos são complementares, eles teriam alcances iguais. Nesse item B, o camarada está falando aí sobre o tempo de permanência do projétil no ar, né? Então, para isso, vamos avaliar o tempo de subida. Quanto tempo ele demora no movimento de subida? Bom, o tempo de subida é dado por essa expressão aí, ó, V0y sobre G. Eu pego V0 seno de alfa e vou dividir por G. Então, qual é a condição que seria necessária para que os dois projéteis tivessem o mesmo tempo de subida? Aí, nesse caso, olha, você precisaria que essa igualdade fosse satisfeita. E para que ela seja satisfeita, o seno de alfa teria que ser igual ao seno de beta e, portanto, o alfa teria que ser igual a beta. Mas acontece isso nessa questão? Não. Ele falou que alfa e beta são complementares. Então, alfa não necessariamente é igual a beta, a não ser que eles sejam 45 graus, né? Mas a questão não falou nada sobre isso, entendeu? Então, a letra B está errada porque o tempo de subida vai ser diferente. Eles só seriam iguais se os ângulos de lançamento fossem iguais. Vamos então agora avaliar a letra C. Como é que eu calculo a energia cinética do projétil no ponto de altura máxima? Eu e você sabemos que a energia cinética no ponto de altura máxima vai ser mvx² sobre 2. Então é fácil perceber que para a energia cinética ser grande lá em cima, cosseno de alfa deve ser grande. Ora, mas para alfa no primeiro quadrante, né, um ângulo alfa agudo, para que o cosseno seja grande, o alfa tem que ser pequeno. Basta você lembrar que o cosseno de 0 é 1, né? Moral da história. Olha o que ele fala na letra C. O foguete com maior ângulo de lançamento, com o maior alfa, terá a maior energia cinética. Tá errado. Quem terá a maior energia cinética, pelo que nós acabamos de ver, é quem vai ter o menor alfa. Ó. Maior energia cinética no ponto de altura máxima, menor alfa. Por isso que a letra C também está errada. Professor, pelo amor de Deus, essa questão da US é maluca. Eu concordo com você. Principalmente para ser uma questão de primeira fase, ela está bem fora do que a gente estava acostumado, não é isso? A letra D, ele está pedindo que você analise o que podemos falar sobre a soma das alturas máximas, né? A altura máxima do primeiro lançamento somado com a altura máxima do segundo lançamento. Para isso, a gente vai ter que lançar mão dessa expressão aqui, ó, que eu apresentei para você no começo do vídeo. Mas você certamente deve se lembrar de uma propriedade que diz o seguinte, ó, se alfa e beta são dois ângulos complementares, o seno de um
é igual ao cosseno do outro. Então eu vou poder utilizar essa propriedade para substituir nessa expressão acima. Então você percebeu que o seno ao quadrado de alfa eu troquei pelo cosseno ao quadrado de beta. Mas agora me diga, quanto é que vale seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de beta? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, professor, é 1. Exatamente, a propriedade fundamental da trigonometria. Então você está vendo o quê? Qual é a conclusão? A conclusão que nós estamos tirando é que realmente a soma das alturas atingidas por esses dois projéteis não depende do ângulo de lançamento. Tanto é que nem aparece esse ângulo na conta. Aparece 1. Poxa, professor, mas isso é difícil, né? Concordo com você. Então, a resposta correta dessa questão, Renato, é a letra D. A soma das alturas máximas não depende dos ângulos de lançamento, no caso em que eles são complementares, né? Logicamente que isso é válido só no caso em que eles são complementares. E aí a gente realmente lamenta que uma questão de nível tão alto tenha sido colocada na prova da UES primeira fase, né? Valeu, pessoal. Até a próxima. Forte abraço aí do Renato Brito.